Acredite, estou aqui, ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Meire, pode começar, deu a hora agora. A prece, a página? Isso. Meu Senhor, meu Deus, quero agradecer estar aqui com esse grupo, aquecendo, né, nossos corações, nessa fase difícil que a gente está vendo, de tanta gente sentindo tanto frio, né, tanta gente na rua, e agradecer a Deus por estarmos agasalhados, sob teto, em reunião, com pessoas amigas, todos querendo ouvir a palavra de Jesus, de entender, de pôr em prática. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Faça-nos merecedores dessa hora, desse encontro, e que a gente saiba ter olhos para ver a dor alheia, e não só se sensibilizar, mas fazer alguma coisa. Tem muita gente na rua, muita gente sentindo frio, muita gente sofrendo, muita gente com coração, que a gente possa aquecer o coração de muitas pessoas que estão precisando. Faça-nos merecedores da oportunidade e dessa sensibilidade de fazer, de saber ver, de saber ajudar. Obrigada, Senhor. Assim seja. Amém. Amém. É Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Prática do bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Pedro, capítulo 2, versículo 15. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo o silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele próprio em divina luz,
dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco, em vez disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Pode comentar aí, Pepita. Não, comenta você um pouquinho, eu sei que você, o que que você entendeu dessa página, comenta aí um pouquinho, a gente quer te ouvir, vamos. Assim, eu acho quando há uma discussão, né, uma falta de serenidade, se uma pessoa está naquele meio de guerra, de nervosismo, se uma pessoa tenta segurar, não se envolver com aquela discussão, com aquilo, eu acho que tudo volta à tranquilidade. Então, esse fazer o bem, eu entendi que porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Isso aí, a gente cala o defeito do outro? Seria isso? Não falar do defeito do outro ou não? Como é que Não, é, eu acho que Pepita? o que ele quer dizer aqui é porque fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Ou seja, quando nós perdemos muito tempo em discussões estéreis, ou seja, até nos círculos religiosos, quantas vezes se tem discussões por questões de ponto de vista, por, assim, inócuas, discussões que fragilizam a equipe, fragilizam o espírito de fraternidade e não levam a lugar nenhum. Então, ele diz que quando você cala, quer dizer, você não perde tempo, porque aqui, o que o Emmanuel diz logo no início, que à medida que o espírito avulta em conhecimento verdadeiro, né? Mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. Então, eu acho que é o tempo que a gente perde para disputar, para colocar nosso ponto de vista, para fazer questão de que a nossa opinião seja, digamos assim, acatada, para que o nosso ponto de vista prevaleça. Então, ele vai começar a dizer que muitas vezes se criam disputas, rixas, uma série de dissensões em todos os níveis, né? Desde o nível familiar até o nível do âmbito de uma instituição religiosa ou de um ambiente profissional. E aí aquela pessoa que tem um entendimento, que sabe, digamos, calar, que sabe contemporizar, ela é capaz, com a sua renúncia, de estabelecer a harmonia naquele ambiente, porque se nós começarmos a ficar assim, a levar tudo assim, como diz assim, o A pessoal ferro e fala, fogo, né? exatamente essa expressão que eu queria falar, a gente está sempre um implicando com o outro, né? Então não acaba nunca, né? É aquela briga de famílias que ficam brigando por causa da cerca, a cerca está 1 centímetro para cá, vai lá, põe para lá, vai lá. Aí às vezes vem brigas de família que se estendem por gerações, porque ninguém pegou e disse assim, não, tudo bem, pode deixar aí no seu cantinho a cerca, que não vai me fazer diferença, e a gente tem a paz. Então, eu acho que ele tenta... O bem mais humilde é semente sagrada. Então, aquelas pessoas que sabem semear com o silêncio, semear com o perdão, semear com a compreensão, né? É claro que essas pessoas, elas têm uma capacidade de, eu diria, de sofrimento maior, de renúncia maior, né? De sacrifício maior, que muitas vezes ela abre mão do seu querer para que a harmonia do conjunto prevaleça, né? Eu acho que é isso que ele quer dizer, que a gente possa semear, né, esse entendimento. Mas aí eu deixo também para o pessoal aí que chegou, Glorinha, Gracinha, o pessoal que quiser comentar alguma coisa,
A Alice pode comentar também, né? Pessoal aí que quiser comentar alguma coisa, tiver agregar alguma coisa. Vai falar, Gracinha? Ô Pepita, eu já entrei começando, né? E de qualquer forma, acho que você já falou tudo, mas sem dúvida, essa parte aqui, né, do exemplo final que ele dá, da imolação de Jesus, que é o exemplo maior que ele deu, um dos maiores que ele deu, de entrega total. Você tá louco, eu não tenho que discutir com você, vou permitir, né? Eu acho que ele permitiu, para nos mostrar o quanto que a gente deve abrir mão pelo bem, né? Ele diz lá, convocado a discutir, Jesus imolou-se, né? E no final ele coloca, não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura. E então, toda vez que a gente prega dissensão, lutas entre nós, estamos enlouquecidos. E não deixa de ser, né? De verdade isso. A gente assiste isso toda hora, em todos os pontos, porque o outro, você está sempre querendo ter razão, ninguém tem razão, né? Não é essa questão de ter razão ou não ter razão. Você perde a razão por discutir, se é que você tinha alguma. Tem né? uma personagem oriental que eles denominam a mãe, e aí a professora de yoga, há muitos anos, eu não esqueci isso, que ela começava as aulas sempre com uma frase, e ela dizia assim, que a mãe havia dito que quando duas pessoas discutem, nenhuma tem razão, ambas perdem a razão. Quer dizer, quando a gente sai da linha da conversa e do entendimento, ambos os discutidores perdem a razão. Mas aí você leu a frase, pensei que você fosse finalizá-la, porque é tão bonito entender o que Jesus entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Ou seja, de saber esperar que a gente possa, sabe, estar maduro para poder receber a semente, né? A enxertia do amor, né? Porque até a gente, para receber a enxertia, como a Meire falou na prece inicial, que a gente possa estar apto a receber a bênção, a ter a sensibilidade, a ser grato. Então, a gente também tem que estar apto para receber essa enxertia, senão o evangelho acaba sendo um conjunto de frases que não tem sentido. Quando o coração está fechado, o discurso do evangélico não tem sentido, né? Jesus é o próprio evangelho, né? Com certeza. Ele é. E assim, Deus está em tudo, está em nós, né? Nós estamos mergulhados no fluido divino, né? E não percebemos isso. A busca de Deus está dentro de nós fazemos parte disso, né? É como se fôssemos peixes mergulhados no líquido da água, né? Mesma coisa, só precisamos saber nos alimentar disso. Verdade. Muito bom. Alguém gostaria de tecer mais algum comentário? Senão a gente vai para os mensageiros. Então, vou começar com quem... Alice, quer ler um pouquinho hoje? O caso do Vicente. Impossível traduzir meu contentamento com a nova companhia. Vicente, semblante muito calmo, olhar inteligente e lúcido, irradiava carinho e bondade, sensatez e compreensão. Disse-me de sua alegria por haver encontrado um companheiro médico, alojou-me convenientemente junto dele, demonstrando extrema generosidade fraternal. Era o primeiro colega na profissão, igualmente recém-chegado das esferas da crosta, de quem me aproximava de modo direto. Trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam. Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Vicente, conquanto não houvesse feito ainda qualquer visita ao plano dos encarnados, em caráter de serviço,
Admirava Aniceto extraordinariamente e punha-me ao corrente dos estudos valiosos a que se entregava junto dele. Estava cheio de conceitos entusiásticos. Em pouco mais de uma hora, nossa intimidade semelhava-se ao sentimento de dois irmãos unidos, desde muito, por laços espirituais. O novo companheiro conquistara-me infinita confiança. Evidenciando-lhe minha delicadeza, indagou da minha posição perante os parentes terrestres, ao que respondi com a história resumida de minha singular aventura ao conhecer as segundas núpcias de minha viúva. Imprimi toda a ênfase possível ao meu relatório verbal, sensibilizando-me profundamente no curso da narrativa. Em cada pormenor culminante dos fatos, detinha-me de propósito, salientando meus velhos sofrimentos e relacionando de sabores que me pareciam insuperáveis. Vamos comentar, Alice? Não tem muito o que comentar, não, só que se conheceram que ele estava se fazendo de vítima, né? Querendo mostrar ênfase nos problemas dele, só. Mais nada. Foi assim. Então, alguém gostaria de dar uma comentada nesse trecho que a Alice leu? Repara que ele vai primeiro descrever o Vicente. E olha quem é o Vicente. Repara só, semblante muito calmo, olhar inteligente e lúcido, irradiava carinho e bondade, sensatez e compreensão. Então, aí a gente já começa a perceber em Vicente alguém muito especial, né? Uma pessoa que reúne todas essas características, certamente é uma pessoa de trato muito agradável e muito especial. E aí ele vai falar dessa generosidade fraternal, de extrema generosidade fraternal que ele identifica em Vicente. E tem um ponto, quer dizer, além de tudo isso, eles ainda têm um ponto em comum, né? Quer dizer, mais de um, a gente vai ver isso mais para frente, né? Mas aí eles vão comentar as dificuldades oriundas da ilusão terrestre. Eu fico imaginando que a gente provavelmente também vai comentar, assim, às vezes que nos desgastamos sem necessidade, quantos sofrimentos nós mesmos geramos em função da perseguição de ilusões totalmente temporárias, a miopia da pequena ciência, né? E os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Ou seja, havia muita coisa para comentar, né? Para reparar, para eles verem, né? E aí ele vai falar que automaticamente, com essas características, a afinidade se estabeleceu prontamente. Em pouquíssimo tempo de conversa, eles já se consideravam amigos íntimos. E aí, é isso que a Alice repetiu, que a vontade de se vitimar. Olha, repara que ele já tinha aceitado a situação, não é? Já tinha superado, mas toda vez que há uma possibilidade, a gente volta para buscar essa coisa da vítima, né? O prazer de falar do nosso sofrimento, o prazer de nos colocarmos como eternos sofredores. E aí ele vai colocar, imprimir toda a ênfase possível ao meu relatório verbal, ainda se detendo nos pontos mais culminantes para dar um pouco mais de impacto, achando que, nossa, ele era uma grande vítima da situação. E aí a gente vai ver que a coisa não é bem assim, né? Quer continuar, Gracinha? Vicente ouviu silencioso, sorrindo a intervalos. Quando terminei a comovida exposição, ele pôs-me a destra no ombro e murmurou: não se julgue desventurado e incompreendido. Saiba, meu caro André, que você foi muitíssimo feliz. Como assim? Sua Zélia respeitou o companheiro até o fim.
E o segundo matrimônio, em tais circunstâncias, não é de admirar. No meu caso, porém, a coisa foi muito pior. E, dado meu justo espanto, o novo amigo continuou: explico-me. Meditou alguns instantes, como quem alinhava reminiscências, e prosseguiu: não pode você imaginar como foi intenso o sonho de amor do meu casamento. Logo após a aquisição do diploma profissional, aos 25 anos, esposei Rosalinda, exultante de ventura. Não levava a esposa tão somente uma situação material confortadora e sólida no terreno financeiro, mas também os meus tesouros de afeto e devotamento. Minha felicidade não tinha limites. Em pouco tempo, 2 filhinhos enriqueceram meu lar ditoso. Meu bem-estar era inexprimível. Em virtude das reservas bancárias, não me especializei na clínica, consagrando-me, todavia, apaixonadamente ao laboratório. Atendendo aos meus pendores, não me foi difícil atrair a confiança de numerosos colegas e vários centros de estudos, multiplicando pesquisas e resultados brilhantes. E Rosalina era a minha primeira e melhor colaboradora. De quando em quando, notava-lhe o enfado no trato com os tubos de ensaio, mas minha esposa sabia então calar as contrariedades pequeninas a favor da nossa felicidade doméstica. Parecia compreender-me integralmente. Era, aos meus olhos, a mãe dedicada e companheira sem defeitos. Contávamos 10 anos de ventura conjugal, quando meu irmão, Eleutério, advogado, solteiro, algo mais velho que eu, deliberou localizar-se junto de nós. Rosalinda foi inexcedível em atenções, considerando que se tratava de pessoa de minha família. Eleutério entrou em nossa casa como irmão. Embora residisse em hotel, compartilhava os nossos serões caseiros, sempre bem posto e interessado em agradar. Vamos dar uma paradinha, Gracinha? Sim. Dá vontade de continuar ouvindo a história até o final, mas senão... Não, senão a gente se alonga. Bom, então ele conta aqui o quanto ele estava feliz, né, com a experiência de vida, se formou em medicina, foi trabalhar em laboratório, até por uma questão financeira, né, para ter mais ganhos, a esposa dedicada, carinhosa, companheira dele até no trabalho, aí aparece aí o irmão para perto da vida dele, e que a gente vai ver aí na frente como ele vai se imiscuir na vida e qual vai ser o resultado. Mas, assim, não tem muito o que falar aqui. Ele está contando de que ele foi extremamente feliz, que ele desejava aquele casamento, que ele teve uma vida coroada aos 25 anos com a formatura, né? Eu acho que a sequência é que vai dar o tom. Eu ressalvaria aqui aqueles pontos que eu falei em comum com o André Luiz. Ambos eram de famílias abastadas, né? Ambos, né? Ambos eram pesquisadores de renome. Por que a gente sabe? André Luiz, a gente sabe que foi um pesquisador de renome respeitado, né? Não é à toa que, né, Carlos Chagas aí, que ele não só descobriu a doença de Chagas, como o ciclo, como o tratamento, tudo isso, né? Ele fechou todo... um pesquisador. Mas esse Vicente, ele vai dizer aqui, dos meus pendores, não me foi difícil atrair a confiança de numerosos colegas e vários centros de estudos, multiplicando pesquisas e resultados brilhantes. Ou seja, ele também não foi um pesquisador vulgar, ele também foi um pesquisador que se destacou profissionalmente. Casou com uma moça mais pobre, que ele chega a dizer aqui que ele leva para ela estabilidade, além do amor, aquela coisa toda, né? Então, aí a gente vai vendo muitos pontos em comum com o próprio André Luiz, né? A necessidade de pesquisa, né? Da busca, né? Porque esse traço, ele prossegue com o espírito. E o André Luiz tinha essa necessidade da pesquisa, de estar sempre buscando mais fundamente a verdade, descobrindo as coisas, né? E aí ele vai ter agora o parceiro ideal, né? Repara, que estava ali esperando por ele. Nada por esse acaso. Parceiro também vindo da crosta, né? Ou seja, ainda próximo isso, e ainda com uma experiência, uma história ainda mais
triste, quer dizer, porque a dele foi trágica, a gente vai ver, quer dizer, a gente não vai falar disso, mas a gente vai ver também quantas coisas, digamos assim, aí você vai dizer, não, é o acaso que os aproximou, é o acaso, aí a gente sabe que não é, né? E aí o André ainda vai aprender mais com ele, porque na hora que ele vai dizer, olha, o meu caso foi muito mais triste, ele vai desenrolar isso, a gente vai ver, né? E eu chamaria a atenção, porque ele diz assim, a favor de nossa felicidade doméstica, parecia compreender, quer dizer, a esposa parecia compreender-me integralmente, parecia, ele não disse, ela me compreendia integralmente, parecia compreender-me, era aos meus olhos também, numa apreciação exterior, ou seja, ele deixa claro que ele convivendo esses 10 anos com esse casamento, na realidade, ele não conhecia em profundidade a esposa. Ele acreditava, quer dizer, a visão que ele tinha dela era o que ele percebia porque ela deixava transparecer, né? Então, esse parecer, era aos meus olhos, fica uma coisa assim, aquele velho ditado, coração dos outros é terreno que ninguém pisa. Nem o próprio, muitas vezes. Nem Né? o próprio. Nem o próprio, nem o próprio. Nem O nós enfado que ela mesmos demonstrava de vez em quando era total insatisfação e ele não percebeu, né? não percebia, né? Mas aí vamos prosseguir. Glorinha, você quer prosseguir? Sim. Observei, desde então, que minha mulher se modificava pouco a pouco. Exigiu fosse contratado uma auxiliar que a substituísse nos meus serviços, alegando que os nossos filhinhos não dispensavam assistência maternal, mais assídua. Anuí satisfeito. Tratava-se, afinal, de providência interessante ao bem-estar de nossos filhos. Contudo, a transformação de Rosalinda assumiu caráter impressionante. Passou a não comparecer ao laboratório, onde tantas vezes nos abraçávamos alegremente, ao vermos coroadas de êxito nossas pesquisas mais sérias. Preferia o cinema ou a estação de repouso em companhia de Eleutério. Isso me entristecia bastante, mas eu não poderia desconfiar da conduta de meu irmão. Fora sempre criterioso em família, não obstante ousado e filaucioso nas atividades profissionais. Minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão assaz amarga, que eu tentava iludir com o trabalho persistente e honesto. Assim corriam as coisas, quando singular transformação me alterou a experiência. Pequena borbulha na fossa nasal, que nunca me trouxera incômodos de qualquer natureza, depois de levemente ferida, tomou caráter de extrema gravidade. Em poucas horas, declarou-se a septicemia. Reuniram-se colegas em verdadeira assembleia junto de meu leito. Inúteis, todavia, todos os cuidados, anuladas as melhores expressões de assistência. Compreendi que o fim se aproximava rápido. Rosalinda e Eleutério pareciam consternados, e até hoje guardo a impressão de rever-lhes o olhar ansioso no momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Para, Pepita. Está sem som. Ah, desculpe, eu respondi. Pode comentar agora. Então, ele vai, né, descrever aí o acontecimento, né, ele vai deixando a gente perceber a verdadeira personalidade do irmão e da esposa, né, que ela primeiro abandona o trabalho junto com ele, né, no laboratório, coisa e tal, coloca uma desculpa de que precisava dar atenção aos filhos, coisa e tal, e ele
acha que é justo, mas depois ele diz que ia ficando cada vez mais solitário, né? E ele, com isso, ele me parece aqui que ele passou até a trabalhar mais, né? Porque ele diz que a minha vida doméstica passou a ser de solidão amarga, que eu tentava iludir com o trabalho persistente e honesto, né? E aí eu acho assim que o que chama a atenção aqui é a capacidade da pessoa se mascarar, né? Vamos dizer assim, né? A esposa ter essa capacidade, né, de parecer, né, algo que no leito de morte, né, se fazer de consternado, né, e ao mesmo tempo ele também dá a entender que naquele último momento ele diz assim, né, até hoje guardo a impressão de rever-lhes o olhar ansioso, no momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Então, dá a impressão que ele, naquele momento, ele entendeu o que se passava. Ele não entendeu, ele vai entender depois, né, o que se passou com ele. Mas eu acho que ele começa a entender ali o que aconteceu entre o irmão e a esposa, né? Mas o que eu acho aqui mais é isso, né? É assim, a capacidade, né, desse fingimento, né, e que a gente sabe que não fica, né, não fica impune, né, não, a gente pode, aos olhos do mundo, mascarar, né, uma atitude, mas depois a gente vai ter que prestar contas à nossa consciência, às pessoas que a gente prejudicou, não tem jeito, né? Mas eu achei isso, né? Eu acho, Glorinha, que ele não, pelo que ele vai dizer à frente, ele não se dá conta na hora da morte dessa situação que eles desejassem a morte dele, porque ele vai dizer isso à frente, que ele se surpreende Eu né? não acho. Mas eu acho que ele achou que eles estavam angustiados. Eu acho que ele morreu ainda achando que eles estavam sofrendo com a partida dele, né? Eu acho. Agora, o que fica aqui é que a gente vê no Vicente, pelas características já colocadas anteriormente, e por essa de saber que a esposa fosse ao cinema com o cunhado, tudo bem, mas prestação de águas, como era comum antigamente, de ir para São Lourenço, Caxambu, essas coisas, aí tudo bem que ela possa ter ido até com as crianças, mas de qualquer maneira, eu diria que ele era uma alma extremamente generosa e crédula, porque qualquer outro homem, mesmo sabendo que o irmão não era tão escrupuloso nos negócios, na ética, né, não poderia, mas ele achava que para a família ele seria criterioso, né? Então a gente vê até essa característica dele. E a gente mesmo vai se surpreender com a atitude dela, porque poderia até ser que ela descobrisse nesse cunhado, foi a paixão de outras existências, mas se ela fosse um espírito mais maduro, ela tentaria, digamos assim, dar uma segurada, mas ela deixou que isso tomasse conta e a gente, pior do que isso, né, são as consequências aonde a gente vai chegar. Então, acho melhor a gente continuar, para não antecipar, e aí depois, Maite, quer ler um pouquinho? Está com o livro? Está sem som. Eu estou com o livro, sim. Espera aí um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Oi, boa noite, todo mundo. Nessa altura, Vicente fez longo estacato, como a fixar reminiscências mais dolorosas, e continuou menos vivaz. Depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, quando já me encontrava restabelecido em nosso lar, certifiquei-me de toda a verdade. Voltando ao lar terreno, encontrei a grande surpresa. Rosalinda havia desposado Eleutério em segundas núpcias.
Como são idênticas as nossas histórias, exclamei, impressionado. Isso é que não, protestou a sorrir, e continuou. Outra surpresa me dilacerava o coração. Somente ao regressar ao lar, soube que fora vítima de odioso crime. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e cederam a tentações inferiores. Não havia que recorrer a divórcio, e mesmo que a legislação o facultasse, constituiria um escândalo o afastamento de Rosalinda para unir-se ao cunhado. Eleutério lembrou, porém, que possuíamos experiências de laboratório e sugeriu a Rosalinda a ideia de me aplicar em determinada cultura microbiana, que ele mesmo se incumbiria de obter na primeira oportunidade. A pobre da companheira não vacilou e, valendo-se do meu sono descuidado, introduziu na minúscula espinha nasal, algo ferida, o vírus destruidor. E aí tem você o meu caso naturalmente resumido. Eu estava assombrado. E os criminosos? Perguntei. Vicente sorriu ligeiramente e informou. Rosalinda e Eleutério vivem aparentemente felizes, são excelentes materialistas por enquanto e gozam no mundo transitório de grande fortuna, amoedada e alto conceito social. Mas e a justiça? Indaguei aterrado. Ora, André, esclareceu serenamente, tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Percebendo-me, porém, as tristes impressões, Vicente concluiu. Não falemos mais nisso. Aproxima-se a hora da instrução. Atendamos às nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados, que ainda permanecem à distância nos círculos terrestres. Não se impressione, a árvore para produzir não reclama as folhas mortas. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Paro aqui, né? Pare. É. Pode comentar. Não, então, assim, é gravíssimo, né? Porque foi um crime premeditado e justamente abusando da confiança dele, né? Ele nunca imaginaria algo desse tipo, não teria por que se proteger da esposa, e aí utilizando-se de uma coisa ardilosa mesmo, né? Para poder provocar uma doença fatal nele. E agora, aí assim, então assim, realmente é chocante, né? E assim, ele nunca poderia nem se proteger, né? Porque não conseguiria nem imaginar isso. Então, e isso para conseguir ficar bem aos olhos da sociedade, valia a pena cometer um crime, né? Contra o marido e o irmão, ao invés de fazer uma separação, um divórcio ou algo do tipo. Mas assim me chama a atenção também o quanto ele parece estar já ter evoluído, etc., né? Porque ao invés de raiva, ele diz que o mal é simples resultado da ignorância, e nada mais. Né? Então, é uma visão já bastante evoluída que ele está tendo. Então, claro, não sei quanto ainda dói, né? Mas não mostra rancor, raiva, né? Ele se refere à esposa, quando ele está contando, ele se refere como a pobre da companheira não vacilou, a pobre da companheira. Depois, ele se diz, ora, André, não somos nós que temos que nos preocupar com a justiça. Primeiro tem a sementeira, depois a colheita é obrigatória. Eles vão colher num dado momento. Por coincidência, essa semana, na nossa reunião mediúnica, veio o irmão que estava atormentando profundamente um grupo familiar, porque em um dado momento ele se sentiu traído, ou seja, ele havia sido traído pelo irmão, exatamente essa história, pelo irmão, etc. e tal, e estava muito vinculado a uma pessoa, no nosso conhecimento, atormentando, querendo prejudicar. E aí, quando se faz a regressão de memória, lá atrás, em existências, bem lá atrás, essa história havia se repetido. Ele, quando
foi conhecer a noiva do irmão da época, né? E ele também se apaixona e ele promove, na antiga Roma, promove que ele fosse destacado para alguma incumbência longe e acabou sendo assassinado, essa coisa toda. Só que esse espírito, na época, fica tão revoltado que ele espírito, se interpõe entre o casal e não permite, quer dizer, esse irmão passa a vida inteira a chegar a enlouquecer. O tamanho que ele vê, como se ele vê o fantasma, ele vê o irmão, aquele tormento. Nesse caso aqui, como o Vicente é uma alma generosa e nobre, ele não guardou ressentimento, ele compreendeu, então não é ele que está atormentando, que vai atormentar esse casamento. Porém, quem pratica o crime, né, se associa aos parceiros que podem tê-lo também fomentado, digamos assim. Há sempre outras inteligências vinculadas a nós, partilhando dos nossos atos para o bem ou para o mal. Então, Paulo de Tarso dizia que, nas suas cartas, que nós andamos com uma nuvem de testemunhas. Então, nunca nenhum ato nosso é segredo, só nós sabemos, sempre uma nuvem de testemunhas sabe, né, e partilha. Então, é provável que esse casal, em um dado momento, eles vão se deparar, o peso, esse remorso vai eclodir e provavelmente eles vão sofrer, não tem como. Mas o Vicente não está preocupado, veja bem, ele está preocupado a cuidar dos amores que ainda não compreendem, né, o afeto, o amor, quer dizer, é aquela coisa de você amar sem esperar nada em troca. Aí a gente vai para a página inicial que a Meire leu, né? Quando ele diz que Jesus não reclamou compreensão, entendeu nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Então, quanto maior for o mal que pratiquemos, mais a gente pode aguardar o sofrimento pela frente, não tem como. Aquele ditado que aqui se faz, aqui se paga, ele é um ditado muito certo. Em algum momento, nós vamos nos defrontar com a cobrança. E não é porque Deus vai nos castigar, porque Deus não castiga, de jeito nenhum. Mas a reparação, ela é imprescindível. Ela é obrigatória. Nós vamos ter que reparar, nós vamos ter que nos redimir. Então, ontem, no estudo de ontem, a gente falou sobre isso, eu falei, gente, nem Jesus perdoa. Aí o pessoal diz assim, nós como? Primeiro que Jesus nunca se ofende. Ele entende, como ele diz a página, ele entende a nossa pequenez, ele entende a nossa loucura e nos acolhe. Então, ele não nos condena, mas a condenação está nos nossos atos, está na nossa consciência. É ela que vai exigir reparação. Não, aí aquela tal história, então para que serve o perdão? O perdão beneficia a quem o oferece. Então, se alguém me faz um mal e eu perdoo, eu me liberto. Se eu ficar com raiva, com ódio, eu me escravizo e me vinculo àquela pessoa. Pode reparar que quando alguém tem raiva de alguém, todo motivo que a pessoa tem para falar, e a pessoa fica, né, e aquilo vem, e aquilo desgasta, e aquilo corrói. Mas se a pessoa se liberta, deixa para lá, ela se liberta. Agora, claro que o fato do Vicente não querer revanche facilita a vida deles, né? Facilita. Mas mesmo assim eles vão ter que, um dia, vão ter que enfrentar a reparação. Não tem como. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu queria falar o seguinte, penso eu, que o perdão ele é extremamente importante para quem perdoa, né? Sim. E, inclusive, para quem errou a se perdoar, porque você só consegue refazer seus passos se você, de alguma forma, né, reconhecer que você foi ignorante, que você foi incapaz
de se olhar, de ter consciência do que você estava fazendo e se dispor a recomeçar. Porque enquanto você não faz isso, você fica só arrependido e nada mais, né? Choramingando o que você fez. Você tem que se perdoar para iniciar um trabalho de recuperação, não acha? Acho, com certeza. Não, então, esse conceito de perdão que, na realidade, a reparação tem que acontecer. Não precisa obrigatoriamente ser igual, porque Jesus disse que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se a pessoa, como você disse, ela tomando consciência do erro e partindo para a reparação, ela pode, através de ações no bem, ir se reeducando, né? Porque já que a providência divina, nem Deus, nem Jesus querem nos castigar, eles querem nos educar, nos redimir. Então, uma vez assimilado o sentimento, purificado o sentimento, a vida toca, né? Mas para purificar, muitas vezes a gente vai enfrentar o sofrimento. Meire, Muitas estou vezes achando. você talvez precise até daquele que você feriu te ajudando para você compreender que você fez errado, né? Normalmente, eles. É. Você vê, o Vicente continua ajudando a família, né? No dia que esses dois descobrirem, se descobrirem, né, e descobrir o papel do outro na sua própria recuperação, não tem volta, aí tem que tomar a posição de refazer o caminho, né? É. Mas eu estou vendo a Meire com uma interrogação enorme, assim. Fala, Meire. Ah, sabe o que eu fiquei em dúvida? O Vicente ficou sabendo da esposa, né, do irmão, que colocaram um vírus no nariz. Ele ficou sabendo, ele voltou à crosta terrestre, ao plano terreno? Porque aqui no começo Sim, ele fala. fala. Olha só, já sei qual é a sua dúvida, Meire. Ele Porque não no voltou. começo ele não fala. Não houvesse feito ainda qualquer visita ao plano dos encarnados. Não, não, No em começo fala trabalho. assim. Ele não Em fez trabalho. em trabalho. Ele fez que nem o Ah, André Luiz, quando o André Luiz foi visitar a família. Deve ter sido mais ou menos uma situação parecida. Ele foi visitar a família, mas ele ainda não tinha saído em trabalho com o Aniceto. tá. Eu tive Tá. quando eu fiz a primeira leitura, eu tive essa mesma dúvida que você. Porque aqui falou, né? Voltando ao lar terreno, encontrei a grande surpresa. Então, Isso. eu fiquei em dúvida, entendeu? Uhum. É isso. Tá bom. E outra pergunta, como é que ele sabia já da história do André Luiz, da esposa, que o André Luiz, que ele disse que o do André Luiz foi tranquilo porque foi pós-casamento, o segundo Porque o matrimônio, André né? Luiz, porque no capítulo, Natânia, André Luiz, quando eles se conhecem e são apresentados, o André Luiz, ele pergunta para o André Luiz como é que estava a família dele, e o André Luiz, você não viu no início do capítulo, ele contando toda a narrativa da história dele? Ah, é a minha memória que não ajudou. O André Luiz conta a história dele achando que ele era uma vítima, um sofredor. E aí o Vicente diz, não, peraí, você foi muito feliz, o meu caso é muito pior, né? E aí é isso. Quer dizer, até isso você vê que há em comum ali, quantos pontos ali para se ajudarem mutuamente, para trocarem ali, né? Mais alguém? Alguma pergunta, filha? 12 Solange? minutos, hein? Tá, então vou pedir para a Glorinha para cantar uma música para a gente fazer a prece. Se quiseres sentir a paz
paz dentro de ti. Escuta, meu irmão, faze silêncio, espera que volte a primavera com a força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora o mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeitam teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare, aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva ou vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Então, nós vamos agora fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus pela oportunidade que nos foi concedida, por esses momentos de estudo e de reflexão. E te pedimos, Senhor, que abençoes a cada lar aqui conectado, a cada pessoa que se sinta debilitada, enferma. Senhor, renova-lhe o ânimo e a coragem para a luta. Fortalece-lhes o espírito. A todos nós, fortalece-nos, Senhor. Dá-nos, Senhor, a determinação para que possamos travar as nossas batalhas com otimismo, com alegria, que possamos ver em cada dificuldade a oportunidade de crescimento e de aprendizado. Te pedimos ainda, Mestre querido, que abençoes a todos os aflitos, a todos aqueles que neste momento se sentem de alguma maneira em sofrimento, passam por alguma angústia, são presas de algum medo, de algum temor. Que possamos, Senhor, fortalecer a fé, a confiança em Ti,
abranger a nossa consciência com relação ao dever que compete a cada um de nós, para que, cumprindo as nossas obrigações, os nossos deveres, Tu nos abençoes e nos fortaleças. Então, Senhor, abençoa o nosso planeta, abençoa todas as famílias, abençoa a todos os povos e a todos aqueles que estão no papel de dirigir e comandar nações, que sejam igualmente amparados. Tenham a mente aberta à compreensão, à necessidade de estabelecer a paz e a harmonia. E abençoa também, Senhor, a todos os espíritos que foram trazidos para participar destes momentos de estudo. Que assim seja. Vou começar pela Natane. Natane, tudo bem? Oi, tudo. Mais uma noite de estudo de conhecimento. Obrigada por todo mundo. E um bom final de semana para todo mundo. E eu estou bem. Que bom, que bom. Então se cuida, tá? Pode deixar. Nada de estrepulias, hein? Não, nem se preocupe. Nem... Estou bem quietinha. Tá bom? Então tá bom. Beijos. Beijo, bom fim de semana. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau. Edith, tudo bem? Tá, tudo bem. Foi Tem ótimo. que parar aí a gravação, né? Ah, Boa desculpa. noite.